Bem, nós vamos mostrar hoje aqui como é que a gente pode utilizar o grep para fazer buscas e falar um pouco de expressões regulares que a gente pode usar no grep para fazer buscas. Então temos aqui um arquivo texto, né, Alice no País das Maravilhas, que a gente já baixou previamente. Né, vamos usar o les aqui para a gente ver a paginado, né? Então está aqui o conteúdo do livro. Vamos supor que eu quero localizar onde que aparece interrogações. Então dou um grep interrogação, nome do arquivo, e ele mostra aí onde que existem interrogações no livro. Se eu quiser procurar uma palavra específica, né, vamos supor que eu quero ver onde que aparece King, né, no Alice. Então aqui estão as ocorrências de King. Aí aqui são os King com letra maiúscula. Será que tem King com letra minúscula? Procurando aqui, aparece, né, no contexto ali, né? Tem a palavra King sozinha com letra minúscula e tem no meio de palavras, né, tipo walking, né, talking. Então, se eu quiser procurar uma coisa que seja tanto letra maiúscula quanto minúscula, posso fazer isso aqui, colocar entre colchetes, né, e falar qual que é o grupo ali, né. O primeiro caractere tem que ser algo desse grupo, onde esse grupo tem o K maiúsculo e o K minúsculo. Então ele acha aí, né, onde aparece, né, com K maiúsculo e K minúsculo. Mesma coisa a gente pode fazer, né, com outras palavras, né. Outra forma também de fazer isso é usar o "-i", né, aí vai ser case insensitive, né. Então ele não é sensível a maiúsculos e minúsculos. Aí é claro que também, né, tivesse um king tudo em caixa alta ou com G maiúsculo, aí também pegaria tudo. Bem, mas continuando aqui na busca do rei, né, a gente viu que então, se a gente colocar que a gente quer o king tanto com K maiúsculo ou minúsculo, infelizmente ele está aparecendo aí coisas na king no meio de palavras, né? Choking ali, né? Squeaking, né? Que a gente são coisas que a gente não queria. Vamos supor que a gente queria apenas, né, a palavra king inteira, né? Então o que a gente pode fazer, né, é falar que eu quero procurar king, mas esse king tem que estar, né, antecedido e antes e depois dele tem que ter esse barra B que é limiar, né, de palavras, word boundary, B de boundary. Né, então aqui achou, né, os kings, né. Então achou aqui o único king, né, que tá em minúsculo, né, e que está antecedido e que antes e depois tem limiar de palavra. É o king com espaço antes e com vírgula depois. E se a gente quiser, então, de qualquer forma, né, também o maiúsculo também, né, então a gente pode fazer isso aqui que a gente tinha feito antes, ou utilizar, né, o que a gente quer busca com case insensitive. Então são essas formas aí de fazer. Então isso aqui que a gente já introduziu, esse barra B, né, já é a notação, né, de expressão regular. E também esse aqui, quando a gente define o grupo, né, entre colchetes, né, essas seis são notações de expressões regulares, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos supor que eu quero procurar, sei lá, to, mas pode ser um to tanto com assim quanto o to assim. Então significa que esse caractere do meio pode ser um W ou um O. Então é uma coisa aqui, vai localizar, mas vai pegar também no meio das palavras também. E se eu quiser agora ver apenas dentro de contexto, né, de palavras inteiras, então eu tenho que fazer isso aqui. Se eu quiser que ele imprima, né, apenas os matches, né, então eu coloco menos "-o", e aí eu posso usar outros programas, né, para ver quantas vezes cada um ocorreu, né, eu posso dar, por exemplo, aquele que a gente já viu antes, né, usar o sort, né, depois usar o unique "-c", contabilizar, né, então tem 25 to com 2 O's e 32 to com WO. Então a gente pode brincar, né, a gente pode ver se tem caracteres, né, vamos ver se a gente encontra sequências de caracteres de 0 a 9,
dentro do texto Alice. Então, achamos aí vários caracteres. Então aqui a gente vê que ele achou que quando a gente coloca de 0 a 9, ele está falando que é um caractere apenas, né? Mas como não importa, né, se eles estão em sequência ou se não estão em sequência. Então ele vai achando todo mundo que está aí. A gente pode especificar também, né, quantas repetições, né? Vamos supor que eu queira apenas, ou então vamos colocar aqui que seja no caso, vamos colocar seja, sei lá, 3 ou mais. Menos P, para usar o sintaxe do Perl. Então, usando menos P, para usar a sintaxe do Perl, aí eu posso colocar ali entre chaves o número de repetições. Aí no caso ali, coloquei que é de 3 até indefinido. Então é mais de 3 ou mais. Então isso aí já são notações aí, né, de expressões regulares. Então, se eu quiser um número indefinido aqui, né, de 1 ou mais caracteres, eu posso colocar o barra mais. Não, aliás, no caso aqui é só mais, né? Estou usando o sintaxe do Perl, então é só mais. E assim por diante, né? Então tem outras formas, a gente não vai falar de tudo, né, tudo que as expressões regulares podem fazer, né? Depois existem na transparência mais alguns exemplos, né? E nas referências depois para quem quiser, né, dar uma olhada e conhecer, né? A gente pode também, em vez de definir apenas dessa forma de 0 a 9, a gente pode usar falar que é digit, né? Dessa forma aqui, né? Falar que é um dígito. Também é a mesma coisa. Né? Vamos supor que a gente quer a sequência de 4 dígitos. Eu vou usar o barra D mesmo, que é mais econômico. Sequência de 4. Né? E eu quero que antes e depois tenha uma coisa que não seja um número. Então, a sequência de 4 que está antecedida, precedida por coisa que não seja um número, ou seja, seria como se fosse um ano, né? Então, por exemplo, isso aqui. Ou então ali, no caso, também uns pedaços de telefone, né? Agora, se nesse exemplo, se eu quiser eliminar esse último match que encontrou, né, onde é a parte do telefone, ao invés de falar que aqui é uma coisa que não é um número, né, eu posso especificar melhor que eu não quero que seja um número nenhum tracinho, né? Então eu vou falar de definir um grupo, colocar o chapeuzinho início para falar que é a negação, né? A negação do que está aqui. Então eu não quero que seja nenhum T, nenhum número e nenhum tracinho. Então a gente eliminou agora aquele último match que foi feito. Né, vamos supor então que agora a gente queira encontrar onde aparece a palavra Alice, né, nesse texto, só que a gente quer o Alice no início de sentença. Então a gente usa, né, o chapeuzinho ali no início para falar que é o início de sentença. Se a gente quiser no final de sentença, aí seria usar um cifrão aqui. Alice, cifrão. Só que aqui não retornou nada. Né, porque esse arquivo nosso, vamos ver aqui, ele fala que tem terminação de linha CRLF. Então tem carriage return line fit. Então o que eu vou fazer, né, é tirar os carriage return e agora fazer o grep Alice no final. Encontrou alguns. Então ele não estava encontrando porque depois do Alice tinha um carriage return e não era o final da linha ainda. Que é a terminação de linha no Windows, né, usa o CRLF. E no Linux é só o LF. E se eu quiser mostrar o contexto, o contexto de linhas antes e depois, né, eu posso usar o "-b" e "-a", né, especificar quantas linhas antes, quantas linhas depois. Vamos supor que eu quero procurar a palavra clock.
no Alice. E aí mostrar o contexto dos ninhos antes e depois de onde aparece o clock. Mas se a gente quiser procurar por uma palavra ou outra, por exemplo, quero ou clock ou watch. Então eu falo que eu quero clock, então uso aqui o ou, né? Então ou clock ou watch, e acha os dois. Mas aí no caso, se eu quiser, né, que sejam apenas palavras, né, então eu coloco aqui, né, o barra B, né, por contexto de, para limitar, né, que por limiares de palavras, word boundaries, e encontrar apenas, né, quando está dentro de word boundaries. Então a gente vê que tem várias outras formas, né? Existem outros exemplos também que estão nas transparências, né? Não vamos falar de todos deles, né? Dá para a gente especificar também o código ASCII, o código em hexadecimal, né? De algum caractere que a gente quer procurar, mas se tiver caracteres especiais. Então tem uma infinidade, né, de regrinhas, de coisas como que a gente pode procurar. Então, as expressões regulares elas são bem versáteis, né? De acordo com algum padrão, alguma coisa que a gente quer procurar, a gente pode definir uma expressão regular e fazer essa busca, né, nos nossos dados. Aí tem aqui algumas referências, né, de quem quiser conhecer um pouco mais sobre expressões regulares, né? Existem vários outros tutoriais aí na internet. Existem vários, né, diferentes sabores, então dependendo de qual linguagem que a gente está utilizando, né, pode ter algumas variações de como que a gente vai escrever uma determinada expressão. Né? E então a gente tem que saber que as várias linguagens de programação, né, tem suporte aí nas expressões regulares, né, se a gente for usar o MATLAB, né, o Octave também tem, né, o Python, né, o próprio Bash, vários programas, né, tem suporte a expressões regulares. Então é algo interessante de conhecer, né, e muito útil. E ficam aqui as referências, né, sugestões para quem quiser conhecer um pouco mais.